A maioria das línguas da Europa e uma boa porção daquelas da Ásia faz parte da famosa família de línguas indo-europeias, das quais já falei no vídeo passado. Mas infiltradas em meio a elas se encontram algumas línguas que pertencem a outra família, as línguas urálicas. Delas, as mais famosas são as três com mais falantes: húngaro, finlandês e estoniano. As semelhanças entre as línguas dessa família começaram a ser percebidas ainda no século XVIII, inicialmente entre as línguas sami, o finlandês e o húngaro. Vamos comparar só algumas poucas palavras nas três línguas. Peixe, kuolli, kala, hal. Sangue, varra, veri, ver. Nome, namma, nimi, nev. Fogo, tolla, tuli, tys. Gelo, jetnja, ja, jeg. Dá para se perceber similaridade, certo? A classificação interna das línguas urálicas ainda é um pouco controversa. Tradicionalmente, 6 grupos são reconhecidos: as línguas sami ou lapônicas, línguas fínicas, línguas volgaicas, línguas permianas, línguas úgricas e línguas samoiedas. Mas há dúvida se as línguas volgaicas e as úgricas realmente são 2 grupos naturais. Por muito tempo as línguas urálicas também foram divididas em 2 grandes grupos: as samoiedas, que teriam sido as primeiras a divergir do restante, e as fino-úgricas, que englobam todo o restante das línguas urálicas. Mas essa classificação também já não é mais tão bem aceita hoje em dia. A língua ancestral da qual as línguas urálicas descendem é o chamado proto-urálico. O que a gente pode inferir dessa língua com base nas línguas urálicas atuais? Tudo indica que ela era uma língua aglutinante e seu léxico era formado, entre aspas, apenas de verbos e substantivos. Os verbos conjugavam em tempo, modo e pessoa, e os substantivos declinavam em número, caso gramatical e possuidor. Outras funções gramaticais, como adjetivos, advérbios e preposições, eram todas expressas através de substantivos. Em relação à fonologia, o proto-urálico é reconstruído como tendo tido entre 16 e 18 consoantes, incluindo apenas 4 oclusivas, todas surdas, pá, tá, cá ou tchá e cá, 2 ou 3 fricativas, sa, chá e talvez chá, 8 sonorantes, ma, na, nha, nga, wa, la, ra, ya, e mais 2 ou 3 consoantes cuja realização fonética não é clara, sendo uma delas um som dental, outra um som dental palatalizado, e talvez outra como um som provavelmente velar. As vogais eram 8: a, e, i, u, o, a. Apenas a primeira sílaba das palavras, que também era a sílaba tônica, poderia ter qualquer uma das 8 vogais. Nas demais sílabas, apenas as vogais e, a e i podiam ocorrer. Além disso, a distribuição de e e a nas sílabas átonas era ditada por harmonia vocálica. Se a primeira sílaba tinha uma vogal anterior, a, e, i ou u, apenas e ou i podiam ocorrer nas outras sílabas. E, igualmente, se a primeira sílaba tinha uma vogal posterior, u, o, a, apenas a ou i podiam ocorrer nas outras sílabas. Diferente da cultura proto-indo-europeia, da qual se pode inferir muitas coisas com base no vocabulário indo-europeu, pouco se pode inferir sobre a cultura proto-urálica porque o vocabulário reconstruível é muito menor. O que se sabe é que os proto-urálicos eram uma sociedade de caçadores-coletores, pois é possível reconstruir muitos termos relacionados à fauna e à flora que ocorrem no norte da Eurásia, mais precisamente na região da taiga. Isso indica que esses povos tinham um contato muito grande com as espécies selvagens e sua alimentação vinha da caça e coleta, sendo que a pesca parece ter sido uma das atividades de caça central e bastante diversificada. Não é possível reconstruir nenhum termo ligado à agricultura, à pecuária ou qualquer coisa relacionada à domesticação de espécies, o que reforça a ideia de que realmente os proto-urálicos eram um grupo caçador-coletor, diferente dos proto-indo-europeus que já tinham um sistema de domesticação de espécies bem complexo. Por muito tempo se pensou que a cultura proto-urálica vivia junto aos Montes Urais, na atual Rússia, sendo essa a razão de essa família de línguas ter recebido esse nome.
Isso era baseado na ideia original de separação dessas línguas nos dois grupos que mencionei antes. As línguas samoiedas, que são faladas ao leste dos Montes Urais, e as línguas fino-úgricas, que são faladas a oeste. Com isso, se imaginava que os dois grupos se separaram a partir de um ponto original junto a essas montanhas. Hoje, no entanto, já se imagina que a origem deles possa estar muito mais a oeste e ao sul. A cultura Lyalovo, que existiu por volta de 5.000 a 3.650 antes da Era Comum junto aos rios Volga e Oka, também na atual Rússia, é vista como uma boa candidata para ser o povo proto-urálico. Essa cultura existiu contemporaneamente em grande proximidade com a cultura Khvalynsk, que é a mais provável candidata a ser o povo proto-indo-europeu. Caso a cultura Lyalovo for mesmo a cultura proto-urálica, a gente pode inferir dos achados arqueológicos que os proto-urálicos eram de fato caçadores-coletores e faziam grande uso de utensílios de cerâmica. Eles viviam em casas grandes, de mais de 100 metros quadrados, sustentadas por grandes vigas feitas de troncos, e a pesca era uma das atividades mais bem desenvolvida e bastante diversificada. Nosso conhecimento da família urálica e do proto-urálico é muito mais limitado que o conhecimento acumulado sobre a família indo-europeia. Isso se deve tanto ao fato de essas línguas terem sido muito menos estudadas até hoje, quanto porque nenhuma língua urálica possui registros escritos antigos que possam nos ajudar a entender melhor formas ancestrais. Enquanto os escritos indo-europeus mais antigos remontam de vários séculos antes da Era Comum, os registros urálicos mais antigos são do húngaro e são apenas do século X, já durante a Idade Média, enquanto os mais antigos registros do ramo fínico vêm só de cerca de 1450. Nenhum outro grupo de línguas urálicas era escrita até antes do século XIX. Sabia que você pode apoiar esse canal pela campanha do Apoia-se? Além de garantir a continuidade do conteúdo produzido aqui, você ainda tem alguns benefícios. Dá uma conferida pelo link na descrição. Se você preferir, você também pode fazer uma doação única para apoiar o canal do valor que puder e quiser via Pix ou PayPal. Mande junto com o Pix uma sugestão de vídeo para o canal. Outras formas de apoiar o canal são pelo engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações para saber quando sai conteúdo novo. E comenta aí embaixo se você fala ou estuda alguma língua urálica. Eventualmente também posto alguma coisa no meu Instagram, então me segue por lá também. Obrigado e até a próxima!